Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, estética e bem-estar, apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, o mestre do transplante capilar do país, meu irmão, doutor Joel Lacerda. E aí, Joel, tudo bem? Cada vez mais bonito. Cara, eu fico do teu lado, eu fico mais bonito, fico com a autoestima lá em cima, só não consigo falar igual você. Não vou treinar. Não. O que você não pode esquecer são os 3 Cs que você inventou. Não, então não tem um filme Triplo X? Tô dando uma analogia agora, o Triple C. Triple C. que é o quê? Curte, comenta e compartilha. Isso. Curtiu, comentou, compartilhou. Cara, coisa mais linda. Hoje o episódio promete, Joel, porque a resenha começou antes mesmo do programa começar. Então, quer dizer, quando isso acontece, é sinal que você pode se preparar, que vem coisa boa aí. E a gente recebe hoje o Dr. Gustavo Bonfadini. Tudo bem? Oftalmologista. Vamos enaltecer o cara, porque esse programa só traz... Só tá brabo no assunto. Só gente que desequilibra. E ele, meu amigo, menos que isso. Eu tô, sinceramente, esquece. O cara é o top, é o 01. Não, os doutorados dele. Não, ó. Doutor Gustavo. Formação com doutorado na Unifesp. Pós-doutorado nos Estados Unidos. O cara trabalha com transplante de órgãos, com transplante de córnea. E, principalmente, também, que você gosta muito de falar sobre... Cirurgia de catarata refrativa, né? Resumindo, eu acho o seguinte, que hoje aqui, a gente vai poder tirar tudo dele e amassa a galera que acompanha a gente. Compartilha, manda pra tua galera aí, porque o assunto é muito interessante, porque isso aqui é uma saúde do dia a dia. Não pensa que você que é uma coisa especializada, eu só vou quando eu não enxergo direito. Não. Ele vai falar sobre tudo isso agora, desmistificar todo e qualquer tipo de problema de saúde ocular. É verdade. E doutor Gustavo, a gente estava trocando, seja muito bem-vindo aqui ao Tá Beleza, sinta-se em casa, na sala da sua casa, porque a ideia desse podcast é justamente esse. E a gente estava falando sobre um problema que é bem comum hoje, em relação às telas. O quanto as telas, o celular, o computador, podem prejudicar a visão das pessoas. Ótima pergunta. Quero aqui agradecer pelo convite e também mostrar aqui que a gente agora está no mês, né, que a gente celebra a saúde da mulher, mas não só, também as mulheres devem ser enaltecidas todos os dias, né? Então, a gente sabe que essa pergunta que você me fez, quem está nos assistindo agora está provavelmente através de um celular. Então, todas essas telas digitais fazem com que a gente demande atenção. Quando a gente está com atenção, a gente pisca menos, em torno de 6 a 8 vezes menos. Isso faz com que o olho fique ressecado naquele momento. Então, se a gente tem um uso crônico e a gente acaba que, hoje em dia, as pessoas trabalham muito no computador, quando vão descansar, elas saem e vão para onde? Para o celular, ali almoçando, vendo o podcast e outras questões. Então, é importante que vá ao médico oftalmologista, porque a gente vai poder identificar se tem um olho seco ou não e, muitas vezes, utilizar uma simples lágrima artificial já vai ajudar. Em outros casos, por exemplo, vamos falar das mulheres, a gente tem, após a menopausa, uma mudança hormonal importante, onde os hormônios estrógenos diminuem, fazendo com que essas mulheres sofram mais com a questão do olho seco. Sim. Então, é bom você abordar isso, porque a mulher está na menopausa e, claro, com toda a razão, ela tem que ir para o ginecologista para fazer reposição hormonal, né? Para corrigir uma coisa no dia a dia dela. E penso eu, como você falou na questão do olho seco, também pode vir olho seco com relação à menopausa, não somente... Eu até brinquei aqui, você giro, em relação que o ginecologista ele vai lubrificar embaixo, mas é necessário lubrificar em cima. É necessário? Exato. Aí, ó. Nossa, parece o mordomo daquele programa do Ajuda Ribeiro. Olha, eu falando besteira. Esse é o corte, não vai passar. Vamos embora. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a saúde ocular ela é negligenciada, ou seja, eu observo que as pessoas não vão ao médico oftalmologista uma vez por ano como deveriam. As mulheres sabem que elas precisam ir todo ano ao seu médico oftalmologista para poder fazer o check-up, fazer o exame de rotina, né, o preventivo. Então é importante aqui nosso papo, porque quem está nos ouvindo e vendo principalmente, se você não estiver vendo de perto bem, já precisar de uma correção de óculos, ou até mesmo se você enxerga bem, mas você faz muito tempo que não vai ao médico oftalmologista, existem várias doenças, como a gente falou agora, após a menopausa, principalmente para as mulheres, que vão desde a necessidade de uma melhoria da lubrificação. Existem doenças que advêm da idade das mulheres, mas também uma síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune,
muito comum e pouco diagnosticada. A gente tem um ressecamento das mucosas nas mulheres, às vezes até dificuldade de engolir, mas às vezes não é feito o diagnóstico, ou quando é feito pelo médico oftalmologista, porque ela tem um ressecamento importante e o médico oftalmologista procura encaminhá-la para um reumatologista. Então, o olho tem a sua beleza, porque a gente consegue, através, por exemplo, de um simples exame, ver dentro dos olhos até a saúde das artérias e das veias. Então, um paciente que provavelmente nem sabia que era hipertenso, ou seja, tiver uma hipertensão arterial, através do exame de fundo de olho, o médico oftalmologista consegue determinar, olha, você tem uma tortuosidade desses vasos, procura o seu cardiologista. Provavelmente, a sua pressão arterial também está elevada. Então, num simples exame oftalmológico, a gente faz esse tipo de diagnóstico. Doutor Gustavo, é o seguinte, eu trabalho no hospital público há muito tempo. Você não acredita que haja uma negligência por parte da sociedade de oftalmologia em divulgar isso? Porque isso, para mim, juro por Deus, sendo médico, já é um assunto muito importante e inédito. Imagina para a grande massa. Porque eu acho que tinha que haver uma campanha da importância da pessoa, de todo mundo, mas principalmente das pessoas que atingem a menopausa ou a idade, né, de idoso, todo ano ir no oftalmologista. Campanhas existem. Agora, notícia boa geralmente não vende, a gente sabe. E por isso que a gente está aqui hoje, para poder falar sobre um assunto importante e de vários temas. Quando eu falo saúde ocular, existem vários temas que, para você que está nos ouvindo e vendo aqui, vai ser interessante. Então, o fato do olho seco é um problema. Agora, todo mundo que tem mais de 40 anos sabe, ou a maioria que tem 40 anos sabe, começa a ter o quê? O braço curto, né? Isso. Que a vista cansada. E, tecnicamente, a gente chama esse problema de presbiopia. Tem tratamento. O tratamento pode ser através de um simples óculos, mas pode ser também, como a gente estava falando antes aqui do podcast, através de uma lente de contato. Gustavo, eu não consigo colocar uma lente de contato nos meus olhos. Talvez eu não tenha... Isso que eu ia falar. Existe cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser. Gustavo, mas aí eu já estou agora com os meus 50 e poucos, 60 anos de idade. Será que eu preciso fazer a cirurgia laser? É uma cirurgia definitiva? Olha, se já houver a catarata dentro dos olhos dessa pessoa, ela pode fazer a cirurgia de catarata, onde aqui para quem está nos ouvindo, não sei se está pegando aqui, esse é o modelo de um olho. Então, a gente tem a córnea, que é a primeira lente que temos nos nossos olhos, e aqui a gente tem a parte interna, onde tem a retina, como se fosse o filme de uma máquina fotográfica. A lente que fica opacificada após os 40 anos se chama cristalino. Ela é como se fosse um cristal mesmo, ela é transparente. Essa aqui está amarelada para mostrar uma catarata. Depois dos 40 anos, começa um processo gradativo de opacificação dessa lente, no qual a luz tenta entrar por aqui e ela não entra de forma tão adequada. Eu lembro, você falou bem aqui, da parte do meu pós-doutorado, quando eu estava nos Estados Unidos, a média de idade que a gente operava lá de catarata nos Estados Unidos era 50, 55 anos. A média de idade dos meus pacientes aqui é 65, às vezes 70. Alguma diferença anatômica entre a população americana e aqui? Cultura não. e... Cultural. Você matou a charada. E aqui existe até um preconceito. Ou seja, você fala numa roda de amigos ou num trabalho que você operou catarata, o pessoal tira um barato. Ainda fala que, olha, tá ficando velho. Pelo contrário, você consegue, através de uma cirurgia que vai precisar ser feita em algum momento da sua vida, antecipar ela e já colocar uma lente dentro dos olhos, no qual eu consigo diminuir o grau e muitas vezes até zerar o grau. Para longe e para perto. Existem lentes hoje trifocais, no qual isso é muito a lindo, pessoa consegue ver para longe, intermediário, como o Van Damme, por exemplo. Eu já vi você na rádio, você tem uma tela de computador, outra aqui, e às vezes para perto. Então, isso facilita muito o dia a dia das pessoas, que hoje as pessoas precisam ter uma demanda visual para longe, para intermediário e perto. Mas o risco de intercorrência, por exemplo, eu já me interessei por isso aí. Estou de óculos aqui. Por que eu estou de óculos? Eu não consigo colocar lente, ela volta no meu dedo, parece ter um super bonde no meu dedo. Isso que você é um exímio cirurgião de transplante capilar e consegue ver bastante detalhe. Eu boto lente de aumento. Aflição, e é normal, tudo bem. Então, mas o meu medo como toda a população, mexer nos olhos, né, cara? Já tem aquele negócio de mexer nos olhos. Se der errado, já era. O risco o grau de intercorrência, né, dessa cirurgia, e quando acontece, se é muito grave, se não é? Excelente pergunta. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada em todo o mundo. Por quê? Porque todo mundo tem dois olhos e em algum momento da vida vai envelhecer esse cristalino e vai virar a catarata. E o ponto que a Academia Americana de Oftalmologia ela apresenta é que, obviamente, esses são dados americanos, né? Mas a chance de sucesso dessa cirurgia é 99%. Ou seja, a gente está falando
de muitas vezes pacientes que têm outros problemas de saúde, diabético, problemas cardiovasculares, problemas na retina, na parte interna dos olhos. Então, assim, na verdade, é uma cirurgia muito segura, quando bem indicada. Hoje, por exemplo, você ter uma ideia, a gente faz cirurgia de catarata com anestesia tópica, colírio. O paciente sai da cirurgia sem tampão nos olhos. Ele já sai enxergando. Isso é incrível, cara. Ele já sai andando. A única coisa que eu peço para o paciente é ele não trabalhar naquele dia, mas no dia seguinte ele já pode dirigir, ele já pode caminhar, fazer atividades físicas leves, obviamente, e já pode voltar à atividade de trabalho, como é na Europa e nos Estados Unidos. O paciente ele não perde muitos dias de trabalho por conta de ter feito uma cirurgia de catarata. Hoje a gente já consegue entregar esse grau de recuperação, não só visual, mas recuperação das suas atividades de trabalho e do dia a dia. Então, em relação à correção do grau, ela é mais invasiva e profunda do que a de catarata e tem mais incidência de intercorrência, ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A gente tem estratégias diferentes. Isso. Vamos lá. A gente tem uma cirurgia refrativa, que é a laser. A gente chama de excimer laser. O laser remodela essa primeira lente que se chama córnea. A córnea é responsável por 60% do grau dos nossos olhos. Então, se tiver um ressecamento, como você falou, a gente vai ter um embaçamento da visão. Agora, aqui a cirurgia de catarata, a gente troca uma lente que ela é natural dos nossos olhos. O cristalino é responsável por a gente fazer enxergar para longe, para perto. Por que depois dos 40 anos a gente não consegue enxergar de perto? Porque essa lente começa a ficar cansada e não faz mais esse movimento antero-posterior. Ou seja, o nosso zoom dos olhos ele não vai funcionar mais. Então, depois dos 40 anos, a gente precisa corrigir com óculos, uma lente de contato, essa questão da presbiopia. E depois dos 40 anos, após 50 anos, se já houver catarata, é possível trocar essa lente e aí sim, isso é definitivo. Essa lente é uma lente que é inerte nos nossos olhos e a gente consegue, muitos casos, não são todos, a gente consegue zerar o grau dessa pessoa, fazendo com que ela tenha uma independência dos óculos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e isso acontece comigo, em relação à luz do sol, o excesso de claridade. Aí. Isso me incomoda. A gente vai junto pela consulta. Não, isso me ótimo. incomoda bastante. Tipo assim, mesmo que não esteja fazendo tanto sol, se eu estiver na rua e o tempo mesmo nublado, mas com aquela claridade normal, usual, me incomoda muito. Vou fechando os olhos. Como é que... isso tem... Vamos lá. Isso tem como evitar? Tem tratamento? Ou só óculos escuros mesmo? Por isso que precisa ir no médico oftalmologista, porque em muitos casos existe uma doença por trás. Não estou dizendo que é o seu caso. Por exemplo, eu sou especialista em córnea, em transplante de córnea. Existe uma doença que eu trato bastante, que é a distrofia endotelial de Fuchs. Esse nome difícil, basicamente, é o seguinte: tem uma doença na córnea no qual as células elas formam alterações. Quando a luz bate nessas células, ela faz uma difração da luz e a pessoa tem muita fotofobia. A termo de estatística, nos Estados Unidos, 4% das pessoas acima dos 40 anos vão ter a distrofia endotelial de Fuchs. E essas pessoas, em algum momento da vida, vão precisar de um transplante endotelial de córnea. Por isso que é importante falar, a gente não tem estatística brasileira, mas lá eles sabem sobre a doença, encaminham e acompanham esses pacientes. Mas vamos voltar para o teu caso, por exemplo. Você pode ver se tem um pouquinho de grau residual que não está corrigido e ter essa fotofobia. Pode ter alguma inflamação dos olhos e ter uma fotofobia, que é a aversão à luz. Ou até mesmo, eu tenho fotofobia. Então, no meu carro, na minha mochila, na minha pasta, sempre tem um óculos de sol. A gente subiu, você estava de óculos de sol. Falou, pô, Gustavo, eu tenho olhos claros. E aí me incomoda um pouco. É normal. Pessoas que têm olhos claros vão ter um pouco mais de aversão à luz. Por quê? Porque não tem a melanina na íris, não tem aquela coloração na íris. Isso faz com que eles estejam mais suscetíveis a uma sensibilidade maior da luz. E às vezes não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer, por exemplo, você está usando óculos. Hoje a gente já tem proteção não só de luz ultravioleta nas lentes, né, de óculos, até lente de contato com proteção ultravioleta, mas também a gente tem já a proteção de luz azul. Então, vocês que ficam muito tempo em tela, procure falar com o seu médico oftalmologista sobre a proteção de luz azul para colocar nos seus óculos. Pô, sensacional, eu sabia. Eu vou marcar a consulta contigo depois. Vai todo mundo nessa junto. mesmo? Já até falei com ele, que eu também tenho. Agora, o glaucoma, essa palavra gera um medo nas pessoas. A minha família, por parte de pai, acho que meu pai tinha, meus tios tinham também, tem uma tia que tem. Todo mundo tem glaucoma. Inclusive, eu faço o exame todo ano. Vou ao oftalmo para ver isso. É um nome que ainda assusta. Ainda é para tudo isso assustar tanto? Como prevenir, como tratar? É importante a gente falar que existem algumas doenças que vão gerar cegueira no mundo e no Brasil.
Quando a gente fala de cegueira, a principal causa é a não utilização de óculos. Em segundo ponto, a catarata, mas é um problema reversível. Após a cirurgia, o paciente volta a enxergar, a melhorar. As doenças da córnea, como eu falei, distrofia endotelial de fluxo, o ceratocone, que é causado por coçar os olhos, traumas. Mas agora vem o outro problema que você falou bem, que é o glaucoma. É uma doença silenciosa. Não tem como a pessoa saber que a pressão está alta nos olhos, como, por exemplo, a pressão arterial. Porque quando a gente tem um aumento da pressão arterial, o indivíduo, por exemplo, você trabalhou muito tempo em emergência, ele vai parar numa emergência com dor de cabeça, aquela prostração. Não. Às vezes a pressão, geralmente, ela gira em torno de 10 milímetros de mercúrio até 20 milímetros de mercúrio. Tem paciente com 40. Outro dia ele foi no consultório e não sentia nada. E se ele ficasse com aquela pressão por alguns meses, ele iria ficar cego. O grande problema do glaucoma é que ele não tem, depois que o paciente perde a visão, hoje na medicina atual, é como retornar aquela visão, através de nenhuma cirurgia. Então, através de um simples uso de colírios, a gente consegue baixar a pressão. Lembrando, o glaucoma não é só a pressão alta dos olhos, é uma neuropatia óptica. É uma doença no qual o nervo óptico, que é o nervo que leva a informação dos olhos para o cérebro, ele perde aquelas células. Então, o maior agressor que a gente sabe hoje para a pessoa desenvolver o glaucoma é a pressão alta dos olhos. Então, fica aqui a dica. Se você está nos ouvindo e vendo aqui, agenda com o seu médico oftalmologista para saber como é que está a pressão dos olhos. Se ela estiver adequada, provavelmente você está em baixo risco, mesmo tendo uma história familiar positiva, de desenvolver a doença glaucoma. E de quanto em quanto tempo, assim, quem tem tendência a glaucoma com histórico familiar? De ano em ano, ou de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses? Ótimo. Vai depender do seu exame oftalmológico, porque existem outros critérios que a gente examina lá, do seu nervo óptico, do próprio OCT, que é uma tomografia de coerência óptica que a gente faz na nossa clínica, e a gente consegue documentar como que está a inervação. Hoje a medicina já está muito evoluída. Então, da mesma forma que a pessoa às vezes vai fazer uma tomografia do corpo inteiro, a gente já consegue fazer uma tomografia da córnea, como você falou do seu filho, a gente já consegue fazer do nervo óptico e identificar as células. Ou seja, eu comparo um indivíduo que tem glaucoma com você, por exemplo, e aí eu consigo dizer, Arame, você está dentro da normalidade aqui, da média da população. Fica tranquilo, sua pressão está normal, nervo óptico está normal, outros critérios estão normais, então você só precisa vir 6 meses, uma vez por ano, mas vai variar muito do exame de cada paciente. Entendi. Deixa eu fazer um corte aqui para a gente poder, para a galera poder situar. Você tem como explicar de forma muito simples assim, né, o leigo, a diferença entre hipermetropia, entre miopia, entre astigmatismo e ceratocone, essas coisas assim, só para... Excelente. Você que enxerga de perto, enxerga de longe? Como é que funciona isso? Vamos lá. Essa é a pergunta que, assim, como eu falei agora, né, infelizmente vai ter um boom, né, um aumento significativo, já está tendo, de miopia no mundo todo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que até 2085, metade da população no mundo vai ter a miopia, que é a dificuldade de enxergar bem de longe. Isso é um problema, porque a gente está falando de uma mudança de comportamento, principalmente dos nossos pequenos, das crianças e adolescentes. A gente sabe que o foco do olho ele muda quando a gente está enxergando de perto. Isso para o adulto não faz muita diferença. Talvez um pouco mais de cansaço visual. Por isso que muitos pacientes, quando vêm no consultório, falam, Gustavo, eu fiquei o dia todo no computador, no celular, e eu tenho cansaço no final do dia. Claro, a gente relaxa a musculatura dos olhos olhando para longe. Ele ficou o dia todo olhando para perto. Se ele não fizer intervalos a cada 1, 2 horas, fechar os olhos, olhar para uma janela, ele vai ter esse cansaço visual. Voltando à sua pergunta, a questão da miopia está aumentando é muito devido à mudança do foco. Então, as crianças estão ficando muito tempo em telas, celular, computador. Não tem problema nenhum com isso. A questão é não ficar muitas horas e deixar de fazer atividades ao ar livre. Então, na nossa época... não enxerga para longe, o corpo... Exatamente. Aí muda o foco não se ajusta. E essa criança tem a tendência maior a ter a miopia. Hipermetropia, dificuldade de enxergar, principalmente de perto, mas se a hipermetropia for acima de 2 dioptrias, 3, ele tem dificuldade de longe também. E o astigmatismo é a dificuldade, ou seja, aquele borramento, ele enxerga mal de perto e de longe. E só após a correção com óculos ou com uma lente de contato, ele consegue enxergar melhor. Agora, você falou do ceratocone. Essa é a minha área de atuação também, e eu acho que tão ruim quanto a doença é a falta de informação. Muitas pessoas que estão vendo aqui o seu podcast agora, eles não sabem que coçar os olhos vai fazer mal para os olhos e talvez até fazer o desenvolvimento do ceratocone, que é uma doença que hoje no Brasil é uma das principais causas de indicação de transplante de córnea. É triste ter que fazer transplante de córnea no paciente jovem de 20 anos de idade, porque ele coçou muito os olhos. Então, você que está nos ouvindo aqui, se você conhece alguém que coça os seus olhos, avise-o,
vale para marcar uma consulta com um médico oftalmologista de confiança, porque coçar os olhos vai fazer com que você perca a visão e aumente o grau dos seus óculos. Ou seja, a dica aqui é, se você está vendo que a cada vez que você vai no médico oftalmologista está aumentando o grau, isso não é normal. Procure um especialista. Sim. Essas doenças que você citou agora, elas podem ser tanto congênitas quanto adquiridas? Sim. A gente sabe que o grau do olho, ele pode já a criança nascer com aquilo. Isso é por isso que a gente sempre fala da importância da consulta com o médico oftalmologista desde a infância. A gente tem uma legislação que faz com que tenha o teste do olhinho, mas é apenas um fundo de olho. Após o nascimento, a gente sempre estimula os pais a levarem no médico oftalmologista, porque lá dá para identificar a necessidade de uso de óculos. Vamos lembrar, a criança ela não nasce com o olho totalmente pronto, desenvolvido. Externamente, sim, mas funcionalmente, se aquele olho tem uma miopia de 3 dioptrias e não enxerga direito até os 6 anos de idade, depois disso, passou o tempo. Ou seja, essa criança pode até querer fazer uma cirurgia, mas ele não foi estimulado a comunicação do olho com o cérebro naquele momento. Então, a gente tem o que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso. Então, fica aqui a dica. Leve os seus filhos, né, ao médico oftalmologista. Recentemente, a gente teve, eu acho que eu posso falar aqui em público, porque é um jornalista, ele tornou público, o Thiago Leifert. Sim, eu ia comentar e ele sobre teve os filhos, né, a filha, né, e está ajudando a fazer uma campanha muito bonita de conscientização. Por quê? Antigamente a gente tinha máquina fotográfica, tirava fotos dos nossos filhos. E o que acontecia é que de lá, quando está do escuro, né, e o flash, e você via o reflexo vermelho, que é aquela parte interna da retina, né? Hoje em dia a gente tira com o celular, não tem tanto flash. Mas então, através de tirar uma foto da filha dele, ele conseguiu ver que estava branco. Levou no médico oftalmologista e tinha um retinoblastoma, que é um tumor raro, muito raro, mas das crianças é o tumor mais comum nessa faixa etária. O grande problema é que não é um tumor só dos olhos, ele pode fazer metástase. O tratamento hoje já é muito moderno, através de quimioterapia local e intraarterial na artéria oftálmica. Só que qual que é o grande problema? A gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Sim. Só que a gente só faz diagnóstico precoce, pessoal, se for todo ano ao médico oftalmologista. Se a gente achar que só vai no médico oftalmologista quando estiver ruim, como você falou no início do podcast, a pessoa muitas vezes perde a oportunidade de tratamento. E uma vez que você já diagnosticou, mas já tardiamente, qual é o tratamento? Tira o olho, bota... Não, no caso, para o retinoblastoma, existe tratamento quimioterápico e muitas vezes a visão vai ser comprometida, então ele vai manter... Mas o olho preserva, né? Preserva o olho, mas muitas vezes parte da visão vai ficar bem comprometida. Então, por isso que aqui é importante falar, né? Porque às vezes a gente sabe que quem está nos ouvindo talvez não vai ser a pessoa que vai receber a mensagem final, mas vai ser aquela pessoa que vai mandar para um conhecido, para um amigo, para um parente. Poxa, vai lá, eu ouvi o doutor Gustavo Bonfadini aqui falando sobre a saúde dos olhos, não coça o olho, verifica se a pressão do olho está boa, verifica porque você já está na idade da menopausa. Será que não é interessante ver se não está com o olho ressecado? Será que é importante não ver se tem catarata? Porque a catarata, se for postergada, em alguns casos, pode ter uma complicação na cirurgia. Porque a catarata fica muito madura. Hoje a gente faz uma cirurgia de catarata com uma incisão de 2 milímetros, 2,4 milímetros. Caramba. Sem ponto, sem sutura cirúrgica. Então, assim, a recuperação é muito rápida. Então, para que postergar um problema que pode ser resolvido antes? E assim, a gente sabe o quanto é difícil com criança em casa, né? E eu tenho 2 crianças. Um adora ficar no computador. Que idade? Ele tem 11. E é complicado ele sair da frente do computador, né? Só quando tem alguma outra coisa para fazer, tem que estudar. A minha filha fica mais à noite, mas ela até faz outras atividades. O dia a dia, a cultura de você motivar a criança a fazer outras coisas é um exercício diário. Mas assim, o que a gente pode fazer na prática para evitar que chegue a esse ponto? Por exemplo, eu sempre ouvi desde pequeno, não fica com a cara a minha mãe falava, na frente da televisão. Às vezes eu chego no quarto à noite, no final de semana, quando estou em casa... Tá com a cara na televisão. Cara na televisão. Assim, minha filha, não faz isso. Você achava normal no passado, agora tu acha um absurdo. Agora a gente vê que os nossos pais e os avós, eles tinham razão. Talvez inconscientemente, mas tinham razão. A gente sabe que existe uma radiação que é emitida. Hoje em dia, a radiação ultravioleta do sol mesmo, obviamente, a gente está falando de pessoas que não se protegem, não usam óculos de sol, ela pode estimular uma aceleração do envelhecimento cristalino, que é a catarata. E tem trabalhos ainda muito iniciais mostrando também
o malefício da radiação das telas, né? E por isso a gente pode também ter, daqui a pouco, dispositivos que não têm essa radiação de luz azul, mas também a gente pode usar óculos que tenham a proteção de luz azul. Mas como você perguntou das crianças, é interessante, porque é um trabalho de casa, de formiguinha, de ficar todo dia tentando. Mas o que eu faço lá em casa, por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, a Nina, e o que eu falo geralmente, eu falo assim, olha, isso aqui que você quer ver, às vezes, no tablet, tem na televisão, então assiste pelo menos na televisão, que você não fica tão perto, entendeu? Aumentar um pouco essa distância. E, obviamente, eu sei que hoje em dia é difícil, mas estimular essas atividades ao ar livre. A gente estava falando disso agora há pouco, a gente mora estamos falando do Rio de Janeiro, mas para todo mundo do Brasil aí, do mundo que está nos ouvindo, é difícil, mudou muito a logística de você deixar a criança, às vezes, sair de casa, pela segurança, mas é importante pelo menos a gente ter essa consciência e eles entenderem que precisa de alguns breaks, né? A gente precisa que não fique 4, 5 horas. Eu tenho, às vezes, pacientes, hoje é uma nova área, pode-se considerar esporte, enfim, que ele é jogador, de um time grande e jogador de videogame. E ele fica, 12 horas, ele já recebe salário. Sim. Só que por conta disso, ele não lubrifica os olhos, sente coceira, coça os olhos, desenvolveu o ceratocone. Eu tive que fazer uma cirurgia nele. E ele até assim, olha, eu tenho que falar com o meu treinador, porque eu vou ficar uns dias parado, tudo. Então, assim, para quem está nos ouvindo aí, se você tem crianças, jovens, ficam muitas horas no computador, no videogame, tente manejar isso aí e, ao mesmo tempo, leve no médico oftalmologista para saber se está tudo bem. Porque se estiver tudo bem, menos mal. Mas se tiver alguma alteração, a gente já consegue tratar precocemente. Sim. Outra coisa também, a saúde ocular, ela tem uma relação direta com a saúde mental? Total. Ótima pergunta. Eu tenho diversos pacientes no meu consultório que chegam apresentando depressão, apresentando um quadro de humor muito estressado, porque são pacientes, às vezes, que têm mais idade e perderam a sua autonomia. Então, os filhos ficam preocupados, dizendo que os pais estão com depressão, quando a gente vai ver, eles têm catarata. Tem um problema que, em alguns casos, é resolvível. Ou tem uma distrofia endotelial de Fuchs, como eu falei, e através de um transplante endotelial, que é um transplante de células da córnea, a gente consegue mudar não só a visão desses pacientes, mas mudar a qualidade de vida. 90%, Joel, do nosso relacionamento com o meio externo é através da visão. Então, se a gente entender que uma pessoa que sempre enxergou bem começa a não enxergar da mesma forma, isso vai mudar o humor dele e, em muitos casos, até desenvolver um certo quadro de depressão. Sim. E o interessante também é o desconforto, que até físico, por exemplo, deve dar dor nas pernas, não dá não? Dor de cabeça, dor no pescoço, tensão. Quer ver uma dica? E a pessoa fica preocupada com outras coisas. Você está com óculos. Esse teu óculos também te ajuda de perto, correto? Sim, perto, longe. Dependendo da regulação que o seu médico oftalmologista fez e da onde você trabalha muito com cirurgia de implante. Então, dependendo da posição que você está e como você tem que forçar o pescoço, muitos pacientes têm dor na cervical e aí dor de cabeça e enxaqueca. Eu já curei vários casos como esse, que o paciente veio com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, e, na verdade, era mudar o grau do óculos dele de perto. Então, ele não estava conseguindo enxergar bem de perto, ele ficava todo torto, desengonçado, e aí depois ele desenvolvia uma má postura que acabava desencadeando um problema na cervical e também um problema de enxaqueca, de dor de cabeça. Então, veja como enxergar bem vai atuar em vários ramos da saúde da pessoa. A falta do uso do óculos, a pessoa tem que usar o óculos e não usa, pode causar enxaqueca? Pode, mas assim, o problema maior é em crianças. Então, se a gente está falando de criança e tem um grau que precisa ser utilizado, ele precisa estimular aquele olho a enxergar bem. Quando é já um adulto formado, na verdade, vai entender se o grau é alto ou não. Se o grau é muito baixo, que a gente chama de aquele óculos de descanso, né? Às vezes não vai causar nenhum problema. Mas se você tem um grau elevado, e às vezes por questões estéticas, as pessoas deixam de utilizar o óculos. Mas elas às vezes não sabem que tem lente de contato. Hoje a gente tem lente de contato com proteção ultravioleta, lente de contato rígida, gelatinosa, lente de contato que você tem o descarte, às vezes, diário. Então, existe hoje no mercado uma gama de opções. Óculos, lente de contato, cirurgia refrativa laser. Mais tarde, quando o paciente já tem mais de 55 anos, a gente tem a cirurgia de catarata. Então, não tem por que passar aperto e ficar com dor de cabeça por causa dos óculos. Vá ao médico oftalmologista. Ainda tem que usar, desculpa, doutor João, só pedindo, porque você falou das lentes de contato. As lentes de contato ainda hoje precisam ser tiradas na hora de dormir? Ótima pergunta. Eu faço transplante de córnea e o que eu falo para os meus pacientes é: lente de contato, vamos fazer uma comparação. É igual carro, dirigir um carro. Se a gente não segue aquelas regras básicas de segurança, colocar o cinto,
não beber antes de dirigir, seguir as regras de trânsito, o que a gente vai provavelmente ter é um risco maior de acidentes. Exatamente como é a utilização de uma lente de contato. Seguindo todas as regras, cada lente tem um tempo de descarte. Tem lentes que vão descartar todo dia. Todo dia, doutor Gustavo, mas aí eu tenho que colocar a lente e tirar. Tem vantagens, porque você tem uma lente que é estéreo, ela está limpa, ela é muito confortável. Isso permite que esse paciente consiga fazer, às vezes, uma atividade aquática, uma natação, e não tenha tanto risco de uma infecção. Agora, existem vários tipos de lente de contato. O que precisa é seguir as orientações do médico oftalmologista. Recentemente, eu atendi no meu consultório, agora essa semana, a paciente que dormia com a lente de contato teve uma infecção e provavelmente vai encaminhar para um transplante de córnea. Aqui não é para botar terror, é só para saber que é igual você andar de um carro. Se você seguir as regras, provavelmente você não vai ter nenhum problema e vai conseguir ter o sucesso ali. Então, a lente, ela é um dos instrumentos que nós, médicos oftalmologistas, temos para oferecer para o paciente, mas tem que seguir as regras. Verdade. Aquele cara que chega em casa, aquela mina, dona da festa, chapada, aquele diazinho ela pode dormir com a lente de contato, o dia seguinte ela tira e limpa, mesmo risco, o cara que dorme de forma intermitente. Eu vou ter que falar que tem que tirar, obviamente, mas se for um dia excepcional, não é isso que vai fazer um dano específico. Agora, o problema é o risco de uma infecção, isso que a gente bate na tecla, porque você aumenta... Eu falo assim, imagina você atravessando uma rua e você sabe que o fluxo do carro está só para a direita, e você olhou, não viu o carro, vai atravessar, só que está vindo a bicicleta do outro lado, e você não viu. E aí você vai ser atropelado não pelo carro, mas pela bicicleta. E parece que a vista não tem tanta defesa quanto tem o resto do corpo, né? Você tem... Não tem. Na verdade, tem. O olho é um órgão que ele tem um privilégio imunológico interessante. Tanto é que no transplante de córnea é o que tem os melhores resultados na medicina. A gente está falando aqui do transplante de córnea, por exemplo, que foi o primeiro transplante a ser realizado no mundo há mais de 100 anos. Hoje a gente tem técnicas de transplante no qual eu consigo... trocar só a camada que está doente. Vamos lá, a córnea ela tem 0,5 milímetro, essa primeira lente que a gente tem nos nossos olhos. Então eu consigo trocar a camada interna, que, por exemplo, o endotélio da distrofia endotelial de Fuchs, que tem 15 micras. A título de comparação, o vírus do coronavírus tem 0,05 micra. Então, eu acho que a minha cirurgia é um pouquinho... essas células são um pouquinho menores que os fios capilares, né? E a gente consegue fazer com que a recuperação... E trabalha como é que foi? Com robô? Não, a parte de robótica ainda na oftalmologia não entrou dessa forma. Mas a gente tem, por exemplo, o aparelho que é o facoemulsificador, que aspira a catarata. E esse aparelho é muito moderno. Ele consegue, por exemplo, regular a pressão do olho do paciente durante a cirurgia de catarata. E às vezes ele até, se você permitir, você coloca ali e ele fala em inglês. Uma vez eu estava operando a paciente e a paciente, olha, doutor Gustavo, cirurgia de catarata está muito moderna, eu já saí enxergando tudo, mas também o aparelho até fala, né? Eu falei, mas é como se você pegasse, por exemplo, um avião e fosse do Rio a São Paulo. Para você fazer aquele voo rápido, você tem que ter um piloto treinado, toda uma equipe treinada, o avião funcionando direitinho para a gente voar em 15 minutos e fazer a cirurgia de catarata e o paciente voltar a enxergar. Não, é interessante, porque assim, eu penso assim, o cara que é bom médico, ele faz uma coisa simples com muita tranquilidade. Porque se der intercorrência, você vai saber manobrar. O bom médico é aquele cara que sabe manobrar, o cara que conta de dar intercorrência, de dar problema. Você conta de não dar problema, mas se der, você resolve. E são as horas de voo, né? Você faz transplante capilar, então a gente sabe que assim, é óbvio que faz muita diferença. A jornada que a gente tem. Eu tenho residentes também na minha clínica, médicos jovens que querem se formar em oftalmologia, e a gente vê aí essa geração às vezes olhando e falando, nossa, e talvez seja uma diferença de geração, normal, tudo bem, mas eles já veem a gente lá na frente e às vezes não vê a jornada que a gente fez até chegar até lá. Mas é assim mesmo, eu acho que eu gosto muito de ensinar e gosto também desse processo aí e mostrar para o paciente todas as etapas, porque hoje parece que a cirurgia de catarata é muito simples. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de dizer que é uma cirurgia segura quando bem indicada, mas fazendo o exemplo ali do avião, a gente para voar de Rio a São Paulo rapidinho, a gente precisa de tudo dê certo para poder a gente chegar lá e o paciente voltar a enxergar. Verdade. Agora, falando em segurança, né, a gente está falando sobre segurança. Eu li, aliás, vi umas matérias, umas reportagens na televisão, acho que até você deu uma entrevista, se não me engano, sobre um tipo de procedimento estético que está acontecendo na Europa. Sim. Que é de pigmentação da córnea. A ceratopigmentação. É mudar a cor da córnea. Cuidado. Pois é. Esse não é um tratamento que existe no Brasil. É um tratamento que é antigo,
feito com o uso do laser excipiente segundo, se tornou algo diferente. E agora, em poucos lugares no mundo, se fazem, mas é um tratamento teste. Por que não é adequado fazer essa cirurgia? Porque você implementa dentro da córnea tintura, uma pintura dentro da córnea. Existem relatos já publicados em revistas importantes de perfuração dos olhos, de glaucoma, de uverite, do paciente ficar cego por conta desse tipo de cirurgia de mudança de cor de olho. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, essa não é uma cirurgia que deve ser realizada. Agora, existem pacientes que são cegos, não tem mais como voltar a enxergar. E às vezes tem uma córnea, que é essa primeira lente dos olhos, branca. Então, nesses casos, pode ser administrada essa ceratopigmentação, porque aí a gente está falando de uma cirurgia apenas estética, para poder ele não se sentir tão desconfortável com aquele olho branco. Agora, para toda a população, existe, por exemplo, a lente de contato colorida. Sim. Fala com um médico oftalmologista que ele vai fornecer. Aí você pode escolher uma cor dos olhos do Dr. Joel, uma cor dos seus olhos, e aí muda a cor. Que me toca. Especialmente que o meu olho é bonito, né? Como modelo. Agora eu tirei onda. Deixa eu te falar aqui, tem lente de contato para 30 dias? Isso é mito? Existe, mas tem que tirar à noite, todo dia? guardar na caixinha. Existe além de descarte diário. Eu não consigo nem colocar, como é que eu vou tirar todo dia? Eu também. Você tem que ir para cirurgia se for possível. Meu sonho é botar de contato. Eu teria que fazer cirurgia também. Será que tem um curso? Eu não consigo. Assim, o dedo vai chegando perto do olho, já me dá nervoso. Vamos aconselhar o nosso amigo aqui a fazer um curso como colocar lente de contato, que eu vou ser o primeiro aluno. Eu falo para meus pacientes, eu falo, olha, isso tudo é rotina. O nosso cérebro, ele sempre vai evitar gastar energia. Então, tudo que é novo, às vezes a gente fica um pouco bloqueado. Vamos lembrar quando a gente aprendeu a dirigir, que todos nós aqui dirigimos, né? Na nossa época era carro manual, não tinha essa molezinha de ficar aqui. Sim. Então, a gente tinha que passar a marcha, embreagem, marcha, olhar para o retrovisor. Então, a gente ficava todo preocupado. Hoje em dia, vamos lá, a gente sai com o carro, nem quando chega, você deve ter... O cara até avisa. Olha, vai bater do lado direito. Não, mas você não pensa mais para dirigir, porque virou uma rotina, o cérebro não investe mais. Então, no primeiro momento, eu falo para os pacientes lá no consultório, o paciente fica muito preocupado. Depois que a gente ensina a colocar, tirar, e ele entende que vai demandar algumas semanas até o cérebro dele não investir mais tempo naquilo, e aquilo virar uma rotina, acabou. Ele vai colocar a lente, quando ele vai ver, ele está tomando café da manhã e já botei minha lente de contato. Não, cara, eu conheço uma pessoa que ela bota dormindo e tira dormindo, deitada. Chega doidona, faz assim, ó, bota no pote, manda pum e levanta. Eu não consigo. Assim? Me dá um nervoso qualquer coisa que se aproxime. Inveja que eu tenho. Do meu olho, na hora de fazer o exame que chega com aquele... Né, justamente acho que é para ferir a pressão ocular, que vem aquela máquina ali. Vou te dar uma boa notícia, Vandana. Me dá. Lá no consultório, a gente tem um aparelho muito moderno que se chama iCare 200. Então, com esse aparelho, a gente consegue... Não é o soprinho, que aquele sopro também é um pouco desconfortável. O paciente não sente nada. A minha filha Nina chegou, quando eu trouxe dos Estados Unidos, ela, papai, mede aqui, o que é isso aqui? Eu falei, para medir a pressão do olho. Então, assim, é um exame que é muito preciso, ele mede digitalmente, a gente consegue mostrar ao paciente como é que está a pressão. E outra forma, o paciente não fica com aquela ansiedade, ter que pingar o colírio, né? Aquele colírio laranjinha, amarelado, que mancha. A mulherada fica, borrou minha maquiagem, vim no oftalmo, ainda ganhei uma maquiagem aqui. Então, fica essa dica. Quando você for lá no consultório, a gente vai medir a pressão do seu olho e você vai falar assim, já mediu? Já. Hoje a gente tem tecnologia para poder fazer com que a experiência do paciente não seja tão assustadora lá no consultório. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem um amigo meu. Tem um amigo meu que já está na fila todo dia. Vasodilatador. Isso interfere na pressão ocular? Boa pergunta. Existem alguns casos relatados na literatura de alterações vasculares. E às vezes até uma cegueira transitória ou permanente. É muito, muito raro. Vamos lembrar que essas medicações elas foram desenvolvidas, por acaso, por um médico americano, num tratamento, né, de outros problemas, e aí foram vendo os pacientes que estavam tratando com essa medicação, falou, olha, como efeito colateral... Borracha forte. Fala pro teu amigo abrir o olho, hein? Seu amigo meu, tem que abrir o olho. Eu vou indicar esse cara. Eu vou com ele. Pra poder melhor, vai com ele. Vai com ele. Então, falando sério agora. Então, tipo assim, o paciente vai lá, geralmente... raro. Ele vai geralmente no endocrinologista, fazer reposição hormonal ou uma performance melhor, né? Para um desempenho físico lá, competição e tal. E geralmente está se usando muito para jovem, está dando a fila dia, aquele 5 miligramas dia. Você acha que esse paciente necessita também procurar o aval do oftalmologista para poder usar ou não? É interessante, sabe por quê? Como eu falei, no exame de fundo de olho, a gente consegue ver informações que
eu não preciso de nada, de ultrassom, de nenhuma imagem. Eu consigo ver dentro e tirar uma foto e mostrar como que tá os vasos daquele paciente. Se ele tem um aumento de tortuosidade dos vasos, ele tem uma doença, às vezes de uma hipertensão arterial. E às vezes ele nem sabe, porque ele não foi no cardiologista. Ele não aferiu a pressão. Infelizmente a gente sabe, às vezes a consulta com um clínico geral ou com o próprio endocrinologista, ele não vai aferir a pressão arterial. Não, e aí ele não vai saber que a sabe. pressão está elevada. Então, fica aqui a dica. Se você faz um acompanhamento, uma reposição hormonal... Não, ocular. Sim, arterial, sabe, mas é importante, porque através do fundo de olho, eu não só consigo ver a pressão ocular, mas às vezes eu consigo determinar que o paciente já tenha, por exemplo, uma hipertensão arterial e avisá-lo, vai no cardiologista. Talvez você tenha pressão porque, arterial. na verdade, a tadalafila faz dilatação, então ela reduz um pouco a pressão. Por isso que eu perguntei. Exato, mas porque nesse momento, às vezes, esse paciente, ele, tudo bem, tem uso dessa medicação, mas ele, às vezes, tem outros tipos de estimulantes, ele também usa também aí esses energéticos, que a gente sabe que tem um potencial também de estimular muito grande, né? Sim. E o energético faz mal também para a visão? A princípio, não. Mas, de novo... tá havendo um boom aí de uso de energético, tadalafila, testosterona, galera... Então, assim, eu lembro quando eu estava no meu pós-doutorado nos Estados Unidos e eu fui visitar a Graceland, que é a casa do Elvis, né? E, pô, a gente vai ver a história dele, ele foi, acho que, o supra-sumo do que a gente pode identificar de artista, e mais até os Beatles. E como que ele morreu? Ele tomava estimulante, depois tomava remédio para poder dormir. Estimulantes, remédio para poder dormir. Então, a garotada que está nos vendo aí, é óbvio, é um bate-papo de oftalmologia, mas fica aqui a dica. Procura sempre um acompanhamento com o médico para poder identificar essas questões e as medicações que você está usando. Porque várias medicações que são utilizadas podem, sim, causar problema dos olhos. Vamos lá, esteroides. Você falou aí, reposição hormonal ou até esteroides pode aumentar a pressão ocular. Se a pessoa já tem glaucoma ou tem uma predisposição para ter glaucoma, essas pessoas podem sim fazer um aumento da pressão. E às vezes tem que suspender. É raro? É raro, mas pode acontecer. Então, além disso, esteroides e corticosteroides podem fazer o desenvolvimento de catarata. Agora que a gente teve esse problema aí da pandemia, então a gente sabe que, por exemplo, muitos pacientes utilizaram o corticóide, que é parte do tratamento, e desenvolveram uma catarata mais precoce. Eu tenho vários pacientes com 40, 45 anos que, por conta de ter tido zika, ter tido chikungunya, ter tido o Covid, eles tiveram que usar corticoides e desenvolveram catarata precocemente. Então, a questão é, se você utiliza medicações sistêmicas, pode sim ter influência na saúde dos olhos também. Agora, a gente falou sobre questão do sol, luminosidade. Eu acho que tem que ter um cuidado também com óculos escuros. Não, eu vejo uma galera comprando óculos escuros de R$2, R$3, e isso, de alguma forma, pode afetar a visão da pessoa, não pode, doutor? Pode e muito. Óculos de sol que não for de qualidade, é melhor não usar. E eu vou explicar por quê. Porque quando a gente está, por exemplo, no escuro, lembra do gato? Que você vê no escuro aquele olho bem dilatado? Exatamente. É isso que acontece favorece com a entrada do UV se não houver proteção, né? Só que imagina, você está usando um óculos que ele é escuro, mas ele não tem a proteção ultravioleta. Caramba, ou seja, sua pupila vai dilatar, você não vai estar protegido. Imagina você pulando de paraquedas, se você não sabe se aquele paraquedas foi dobrado adequadamente ou não. É verdade. Então, assim, o mal não vai ser agora, mas vai ser em médio e longo prazo. A pessoa pode ter um pterígio, que é aquela carne esponjosa crescendo. A pessoa pode ter o desenvolvimento precoce da catarata. E pior, uma doença na retina que é muito comum. Ela tem origem genética, mas também exposição solar, que é a DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Geralmente ela está relacionada a uma exposição muito grande desses pacientes ao longo da vida e sem a proteção da luz ultravioleta. Eu fico bolado com esse cara que sabe muito, mano. É mesmo? Me impressiona. Você é um cara que sabe muito também. Você sabe também. Acho que é por sei lá, eu fico louco, cara. Agora, doutor, você tem um trabalho muito legal em relação à doação de órgãos, né? Isso. Legal. Eu adoro falar sobre esse tema porque o que acontece no Rio de Janeiro, já chegou o momento de não ter banco de olhos, por isso que eu terminei minha residência na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, na FRJ, e aí naquele momento eu queria fazer transplante de córnea, eu queria fazer uma especialização em transplante, não tinha banco de olhos, eu fui para a Universidade Federal do Paraná, fiquei um ano lá e depois eu fui para fazer a parte do doutorado e o pós-doutorado depois na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Rodei os Estados Unidos, fiquei lá e conheci como eram os bancos de olhos de lá.
recebi um convite em 2013 para criar o Banco de Olhos do Estado do Rio de Janeiro, que fica localizado no INTO, no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia. Por que lá? Porque lá já tinha um banco de osso e ligamento. E agora a gente tem um banco de córneas e também a gente tem um banco de pele humana. Isso é importante porque quando a gente fala da doação no Brasil, existe uma legislação que faz com que a família é quem vai dizer sim ou não no momento daquele tão difícil do óbito do ente querido. Então, aqui o que a gente fala não é tentar convencer as pessoas a serem doadores, mas é mostrar e dar oportunidade para a família, para quem está nos vendo, de doar. A gente sabe, através de estudos científicos, que a dor do luto, ela, de certa forma, ela diminui um pouco e ela se transforma. Quando a família sabe que aquela pessoa não foi em vão, que a história dela continua em outros olhos. Um pedacinho ainda está vivendo. Exatamente. Então, a gente sabe que aqui a nossa jornada ela é limitada, a gente só não sabe por quanto tempo, mas por que não postergar a nossa presença aqui ajudando? E a gente está falando de um problema de saúde pública, porque, assim, muito provavelmente, em algum momento da vida, ou a gente, ou algum conhecido nosso, vai precisar de algum tipo de transplante renal, transplante de córnea. Então, se a gente não tiver essa cultura da doação, como outros países, como Espanha e Estados Unidos têm, a gente não consegue resolver o problema apenas com uma canetada. A gente precisa, sim, de conscientização da população e mostrar, né, a beleza de poder a nossa história não acabar aqui, né? Então, é importante você, que é uma autoridade nisso, mostrar para a galera o quanto é sério, né, a questão de doação de órgão no Brasil, que tem uma fila, que as pessoas acham que você compra, que você passa na frente. Não. Exatamente. Eu costumo dizer assim, eu gosto até de falar, olha, se tem algumas poucas coisas que eu sei que funcionam no Brasil, é a questão de transplantes. É uma área muito regulamentada e tem que ser. Existe muita transparência e é importante que a gente tenha tudo isso para poder a família, naquele momento, ter toda a clareza do que é o processo e de poder dizer sim naquele momento, né? A gente tem legislação no Rio de Janeiro, por exemplo, que faz com que tenha prioridade no ML para poder entregar o corpo, para a família poder ter esse benefício e não atrasar o enterro e tudo mais. E o que eu digo para as pessoas não compromete em nada como que era a forma, né, física daquela pessoa que foi doadora. E lembrar, né, é tão bonito quando eu vejo assim, pacientes que fizeram transplante de córnea. Eu acabei de fazer semana passada numa médica, ela é anestesista, e o marido dela trabalha com transplante de renal e de fígado num hospital público. E ele ficou muito emocionado, porque ele falou para mim, Gustavo, eu nunca pensei que trabalhando com transplante, eu iria ser beneficiado através do transplante com a minha esposa. Hoje ela enxerga normalmente. Eu fui fazer transplante no segundo olho dela, e ela estava lendo o jornal, o anestesista gosta de ler um jornal, né? E ela estava lendo o jornal sem óculos. E aí eu falei, gente, é isso. Quer dizer, eu fiz transplante de córnea nela, catarata, e ela já enxerga sem óculos para perto. E restaurou a visão. Mas a cena mais bonita que eu acho que eu lembro foi quando a gente, dia 27 de setembro, no país todo, comemora São Cosme e Damião. E São Cosme e Damião também é uma data que a gente celebra o dia, né, de doação de órgãos e tecidos no Brasil. E você sabe por quê, mano? Não sei. São Cosme e Damião, segundo a Igreja Católica, é dito como os primeiros dois médicos que fizeram o primeiro transplante. Essa história é contada pela Igreja através de várias imagens e quadros. E ele pegou uma perna de um gladiador etíope, colocou no sacristão. Essa história foi divulgada, ajudou a aceitação da questão do transplante de órgãos e tecidos no mundo todo. Para algumas religiões eles aceitam. Então isso é importante, porque a gente não precisa ter só o dia 27 de setembro para falar sobre esse tema. É um tema que a morte, né, o óbito de um ente querido, ninguém quer falar sobre isso, obviamente, mas tem leis que são regulamentadas para poder fazer com que todo hospital, seja público ou privado, notifique aquele óbito para a central de transplante. A gente sabe que isso não acontece. Né? No Brasil tem leis que pegam, a lei seca, que eu acho que até foi uma lei muito positiva, evitou muitas mortes desnecessárias, só que essa não pegou muito. Então a gente precisa da ajuda da sociedade para falar sobre o tema. E também, o que eu quero aqui é assim, se eu conseguir que todo mundo que estiver nos vendo aqui nesse podcast hoje, converse com a sua família na sala de jantar, no almoço, no café da manhã, e diga, não é convencer. Você é doador? Avise sua família. É só isso, porque se um dia acontecer alguma coisa com a gente, a minha família sabe que eu sou doador. Exatamente. Às vezes a família não sabe qual que era a vontade daquela pessoa e aí ela nega a doação. No estado do Rio de Janeiro, a cada 10 pessoas são abordadas por uma equipe especializada,
no momento do óbito daquele ente querido, 6 pessoas a 5 pessoas dizem não. Isso é muita coisa. Mas o serviço, esse tipo de serviço é extremamente público, né? Exclusivamente público. Não tem, quando a gente fala na rede privada, não existe você comprar. Não existe. Então é bom falar porque dá mais credibilidade, né? Exatamente. Não tem como você comprar, eu quero comprar um rim. Não tem como. É uma fila única, inclusive. A né? fila é única, existem critérios, obviamente, de gravidade para transplante de órgãos. A gente teve recentemente aí um apresentador famoso, né? Sim. Faustão, e teve uma discussão muito grande, mas tudo é muito bem documentado e quando existem aqueles critérios, eles são respeitados. E aí, quando você tem um critério de gravidade, sim, aí esse paciente está entre... Passa na frente. Ele pode morrer, não adianta. Exatamente. Importante lembrar também que essa fila anda, né? As pessoas têm muita impressão, porque não vai chegar a minha vez, o risco e tal. Ela anda, mas ela depende da sociedade. Isso. Ela depende que a gente... Quanto mais doar, mais ela anda. Exatamente. Porque não é algo que você pode, por exemplo, fazer um mutirão e vamos fazer mais cirurgias de transplante de fígado, de rim, de coração, de córneas. A gente precisa que a sociedade entenda que para o transplante como um todo funcionar, não tem outro jeito. É a gente conscientizar, falar em casa. Gente, eu não sou doador, e por quê? Eu já vi pacientes meus de transplante de córnea dizendo que nunca aceitariam doar, mas eles receberam um transplante. Óbvio, mas eles, depois que recebem transplante, eles não podem ser doador. Mas como que pode a cabeça do ser humano? Às vezes muda. Então, eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu acho que a gente consegue mudar cabeças e mentalidades com informação. O que é isso que vocês estão fazendo aqui? Você me falou uma notícia que eu não sabia, só para esclarecer. Uma vez que é beneficiado pela doação, ele não pode ser doador. Do mesmo órgão ou não pode ser de nenhum? Porque é mais critério de segurança, né? Para você evitar de qualquer possível transmissão de uma possível doença ser transmitida para frente. Mas assim, para você, por exemplo, receber um transplante de córnea, é feito sorologias de hepatite, de herpes, de toxoplasmose. HIV? Não, tudo, HIV. E aí, além disso, no Banco de Olhos aqui do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma biossegurança, porque a normativa para banco de ossos ela é mais elevada, então eu tenho a mesma qualidade de ar que eu tenho, por exemplo, no laboratório de vacinas, lá dentro do banco de olhos. Então, assim, é um tecido muito seguro. A gente, há mais de 10 anos, nunca teve nenhum relato de uma infecção, por exemplo, de uma córnea vinda aqui do Banco de Olhos do Rio. Isso é muito gratificante, mostrar que não só o trabalho que a gente está fazendo está devolvendo a visão para as pessoas, mas com segurança. Isso é importante. Não, é bom frisar, Vandam, eu sempre falo para a população, né? Até porque para incentivar a doação, é que é criterioso, é multidisciplinar, tem psicólogo envolvido, se for o caso psiquiatra, não é isso? Tem o especialista, entendeu? Da área que vai coletar essas coisas todas. E, sobretudo, cara, se você ficar com essa... Ou você ficar com essa... pensando em não doar por questões religiosas, não tem também questão religiosa? São vários motivos. Na verdade, eu acho que o que faz mais a família negar é não saber qual era a vontade daquela pessoa, né? Então, por isso que é importante conversar em casa. Porque às vezes a família fala, olha, eu não sei se ele queria ou não, então é melhor não. Aí a gente tem que respeitar. Sim. A intenção nunca é convencer a família, é sempre ofertar a possibilidade e a oportunidade da doação. Agora, o mês de março é um mês diferente, né? É um mês lindo. Aliás, hoje é meu aniversário, eu faço... Parabéns, doutor! Tudo bom, felicidade, só prosperidade na vida. Eu tô tendo aqui um presente, na verdade, né? Que participar bom. do podcast com vocês dois. Presente Duas feras da comunicação e da medicina aqui no Tá Beleza. Então, é importante, assim, a gente tá aqui presente, falar desse mês, que é o mês das mulheres, e falar da saúde ocular das mulheres. Então, existem vários problemas, como a gente falou no início, olho seco, catarata. A gente tem a questão da visão do braço curto, que é a presbiopia, a gente consegue melhorar. Então, são várias doenças que podem advir. Agora, a boa notícia que eu tenho aqui, muito da tua área também, doutor Joel, é o seguinte. Semana passada, o Sistema Único de Saúde, ele autorizou e vai começar a fornecer a reposição hormonal para as mulheres, né? Legal. Estima-se que no Brasil tem mais de 30 milhões de mulheres no climatério, na menopausa. Então, ter essa possibilidade no SUS, oferecida a reposição hormonal, quando bem indicado, obviamente, tem casos que não tem indicação, porque tem um risco alto de câncer de mama, às vezes de ovário, de endométrio, mas quando bem indicada, melhora muito a qualidade de vida dessas mulheres, não só na questão como um todo, mas também na saúde ocular. Muito bom. O doutor Gustavo deu uma aula aqui pra gente hoje. Isso é importante falar, por quê?
deu uma aula pra gente, mas essa aula pode ser para todo mundo. É só acessar lá o Tá Beleza Podcast. Por quê? Você, juro por Deus, cara, isso aqui é tanta informação de qualidade que você não encontra. Às vezes nem entrando na internet, o pessoal gosta muito de lacrar, né? Então você que está afim de uma informação séria, de qualidade científica, acompanha o Tá Beleza Podcast, porque hoje em dia, infelizmente, está na era da lacração. O pessoal fala o que quer, sem a menor responsabilidade. E aqui, o nosso lema aqui o quê? É levar informação com responsabilidade. Isso é importante. E outra coisa também fundamental, né? A gente sabe que qualquer probleminha e tal, a gente vai no Google e procura a palavra lá, ou então uma doença. Eu não faço mais isso. Então é melhor você assistir o Tá Beleza Podcast, que você tem uma informação com base, porque o Google te mata. Tipo, eu tô com coceira aqui na testa. Você vai, rapaz, coceira na testa. O Google nem morreu em 3 dias. Os piores são os influencers. Nossa senhora, eles falam o que querem. Doutor Gustavo Bonfadini, muito obrigado pela sua participação aqui no Tá Beleza. Mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pelo seu trabalho espetacular. E assim, Tá Beleza Podcast sempre de portas abertas. Quando quiser, a casa é sua. Pode deixar o seu recado, redes sociais, projetos, o que você quiser falar. Vamos lá. Então, na verdade, eu vou deixar aqui o Instagram. Vai estar aí na tela. É Gustavo Bonfadini. E para quem quiser seguir para mais informações sobre a saúde ocular, tem também o meu site, www.gustavobonfadini.com.br. E a dica aqui é o seguinte, fazendo um resumo, procure um médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Isso vai ajudar muito a você ter uma boa saúde, não só a visão, mas também a saúde como um todo. Então, se você está vendo aqui o Tá Beleza Podcast e também aqui você segue aqui esses feras, que é o Dr. Joel e aqui o Van Damme, curte, compartilha e comenta. Tirou onda, deu aulas, hashtag aulas aqui do Tá Beleza. É verdade. E não deixa de curtir o vídeo, tá? Porque aí outros vão aparecer aí pra você no seu trilho do YouTube e você vai ficar informado sobre tudo no mundo da estética, do bem-estar e da saúde mental. Não é isso, doutor Joel? Linda. Não, manda o curte, comenta e compartilha. E você pode, inclusive, fala de pauta. Que a gente pode falar pra você. Já comenta aí, dando a sugestão de pauta, o tipo de entrevistado que você quer, o assunto. A gente vai te atender sempre que puder. Até a próxima, tá beleza, doutor Gustavo? Grande abraço, pessoal.